Oi, minha turminha do quinto ano. Vamos lá para mais uma aula. Vamos aprender mais um pouquinho. Vocês estão gostando dessa semana? O que foi que vocês aprenderam nessa semana? Em português, matemática, o que foi que vocês aprenderam? Vocês estão gostando das aulas? Vocês estão gostando como a tia Leidiane está explicando o conteúdo para vocês? Comentem lá no canal da tia, comentem lá no grupo, tá bom? Hoje nós vamos aprender, gente, a tia Leidiane vai começar hoje com a disciplina de português, tá bom? Hoje nós vamos fazer 2 atividades de português. A tia Leidiane vai explicar passo a passo, tá certo? Quais vai ser essas 2 atividades? Primeiro, vocês lembram qual foi o gênero que nós estudamos nessa semana? Vocês lembram qual foi o gênero? Artigo de opinião. E vocês lembram o que é um artigo de opinião? Lembram? Para que é que um artigo de opinião ele serve? Tia Leidiane vai revisar um pouquinho para vocês. O artigo de opinião, ele tende a convencer o leitor sobre a sua opinião em relação a um assunto. Ou seja, é apresentado um assunto no qual ele dá a sua opinião, se ele concorda ou não sobre aquilo, e ele tenta convencer o leitor que aquilo que ele está falando está correto. E vocês lembram qual foi o texto que nós trabalhamos sobre esse gênero? Lembram? O texto foi uma boa alimentação, foi? A nossa primeira atividade de português, nós iremos trabalhar hoje com os descritores em cima desse texto. Vocês lembram o que são os descritores? Os descritores, gente, são as matrizes de referência que caem lá na provinha do SPAES e que caem nas avaliações que vocês fazem. Hoje nós iremos trabalhar com 4 descritores, que será o descritor 13, o descritor 19, o descritor 22 e o descritor 15. A tia Leidiane vai explicar esses descritores, no qual vai cair questões relacionadas a esses descritores. Tia Leidiane, o que é o descritor 13? O descritor 13, gente, é localizar informações no texto. Ou seja, vocês vão ler novamente o texto Uma Boa Alimentação. Leiam 2 vezes, 3 vezes. E na atividade que a tia Leidiane vai passar para vocês copiar no caderno, vai ter uma perguntinha lá que vocês vão ter que localizar a resposta que está lá dentro do texto. Ou seja, o descritor 13, ele é de localizar a informação no texto. Ou seja, então a informação está lá dentro do texto. Entenderam o descritor 13, a língua da tia enrolou. Descritor 13, que é localizar informações explícitas no texto. Eu vou tirar quando tiver essa perguntinha. Segundo o texto, de acordo com o texto, vocês já sabem que a resposta está onde? No texto, né? Então, esse é o descritor 13. Vamos para o nosso próximo descritor, que é o descritor 15. Semana passada, quando nós estávamos trabalhando os descritores, caiu uma perguntinha do descritor 15. E o que é o descritor 15, tia? O descritor 15 é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Ou seja, eu saber o que aquela palavra ou o que aquela expressão ela significa. Eu inferir, eu saber o significado daquela palavra ou expressão. Ou seja, lá no texto vai ter uma perguntinha, lá na atividade vai ter uma perguntinha no qual vocês têm que descobrir o significado daquela palavra ou daquela expressão, tá certo? Entenderam o descritor 15?
Vamos para o próximo? Nós vamos trabalhar o descritor 19. O descritor 19, nós também trabalhamos semana passada, que é distinguir um fato de opinião. Vocês lembram o que é um fato? Vocês lembram quando é uma opinião? Fato é aquilo que realmente aconteceu. E opinião, a minha opinião sobre algo. Tem as palavrinhas mágicas. Lembra das palavrinhas mágicas? Tem uma característica, ou seja, quando tiver aquelas palavrinhas mágicas, eu acho, eu penso, eu acredito, eu imagino, ou tiver uma característica lá dentro do trecho, eu sei que o autor ele está dando a opinião dele, certo? Ou seja, vai ter uma questão pedindo a opinião. Qual é a expressão que o autor, qual é o trecho que o autor está dando a sua opinião? Aí eu estou trabalhando o descritor 19, tá certo? O nosso próximo descritor é o descritor 22, que é identificar o propósito comunicativo do texto. O texto, identificar o propósito comunicativo é a mesma coisa, a finalidade do texto. Essa mesma pergunta, qual é a finalidade do texto? Lá o texto, uma boa alimentação, qual é a finalidade dele? Tia, e o que é finalidade? Que eu não sei. Vocês lembram? A tia Leidiane vivia perguntando para vocês lá na sala de aula. Gente, o que é a finalidade do texto? Aí tinha umas mãozinhas que levantavam. Eu sei, tia, eu sei. Ô, saudade, gente. A tia Leidiane tá com toda saudade de vocês. Ai, mas vai passar, se Deus quiser. Então, gente, a finalidade do texto, os olhos da tia Cheguinha estilada. A finalidade do texto é saber para que é que o texto serve. Tá certo? Quando perguntar a finalidade do texto, quer dizer para que esse texto serve. Então, gente, o D22 é esse, é o descobrir a finalidade do texto, para que o texto serve. Então, lá na atividade dos descritores vai ter uma pergunta sobre isso, tá certo? Então, o que a tia Leidiane quer? Essa é a nossa primeira atividade de português, tá certo? Nós iremos fazer questões trabalhando os descritores em cima do texto uma boa alimentação, tá certo? Nós vamos trabalhar no português só com um livrinho estruturado. Vocês irão abrir lá na página 102. O que vocês vão fazer só na página 102? A tia Leidiane quer 102 não, perdão. Na página 101, a tia Leidiane quer que vocês apenas leiam. Leiam 3 vezes. Quando vocês lerem 3 vezes, vocês vão copiar a atividade que a tia Leidiane vai colocar lá no grupo, contendo 5 questões. Aí vocês irão responder no caderninho, copiar no caderno e responder no caderno. E vão tirar a fotinha e enviar para a tia. Essa é a nossa primeira atividade, trabalhando os descritores. A nossa primeira atividade de português. E tia, qual vai ser a segunda atividade de português? A nossa segunda atividade de português vai ser a produção textual. Vocês irão produzir um texto de acordo com o gênero da semana. Qual foi o gênero? Alguém sabe? Eu tô ouvindo as vozinhas. Artigo de opinião. Vocês vão produzir um texto, um artigo de opinião. Mas para vocês produzirem, vocês precisam entender as características dele. A estrutura do artigo de opinião. Então, gente, a tia Liliane vai explicar. O artigo de opinião, ele é estruturado em 3 partes. A introdução, que é o começo, o desenvolvimento, que é o meio, e a conclusão, que é o fim. A tia Liliane vai explicar para vocês saberem produzir o texto de vocês, tá certo? Na introdução, vocês vão apresentar o assunto e vocês irão dar a opinião de vocês sobre aquele assunto. Ou seja, na introdução,
Eu apresento o assunto e dou a minha opinião, o que eu acho sobre aquilo. Na segunda, que é o desenvolvimento, na segunda estrutura, que é o desenvolvimento, eu vou usar argumentos para convencer o meu leitor, quem estiver lendo a minha produção, que o que eu estou falando está correto. Ou seja, na introdução, o autor que está escrevendo o texto, ele usa fatos, ele usa argumentos para convencer o leitor que o que ele está falando é correto. E no terceiro, que é a conclusão, que é o fim, ele vai utilizar estratégias, soluções para aquele problema que ele apresentou, para aquele tema que ele apresentou, tá certo? Então, quando vocês forem produzir o texto de vocês, o artigo de opinião de vocês, tem que estar basicamente dividido em 3 partes. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo parágrafo, desenvolvimento. E terceiro parágrafo, conclusão. Tia, sobre o que vai ser a minha produção? Vai ser sobre o texto Uma Boa Alimentação. Vocês vão ler lá a perguntinha e vai estar resumindo numa boa alimentação. O que falava no texto Uma Boa Alimentação? Falava da iniciativa que a escola CAIC teve em relação em melhorar o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. O que foi que eles fizeram para resolver esse problema? Eles associaram um café da manhã antes de iniciar as aulas. Não foi isso? Vocês concordam com a iniciativa dessa escola? Vocês concordam? Vocês concordam sobre isso? Vocês acham que isso vai melhorar as crianças aprender mais? Eu dando o café da manhã antes de iniciar as aulas? Vocês acham que é importante eu me alimentar antes de eu ir estudar? É importante eu ir para a escola bem alimentadozinho? Vocês acham que as demais escolas deveriam fazer isso? Tomar essa atitude? Ou seja, vocês vão montar o texto de vocês em cima do que vocês acham sobre o que foi expresso lá no texto Uma Boa Alimentação. Ou seja, vocês vão opinar. O que vocês acham em relação a essa atitude? Vocês concordam? Vocês discordam? Vocês acham que é fundamental? Ou seja, vocês vão montar o texto de vocês em relação a esse assunto proposto. E deem a opinião e tentem convencer que o que vocês estão falando é correto, tá bom? Essa será a nossa segunda atividade de português, a produção textual, tá certo? Quando vocês produzirem um texto, o que eu quero que vocês façam? Gravem um vídeo lendo o que vocês produzirem. Tem as redes sociais, postem, marquem a tia, enviem num grupo, o grupo vai estar aberto para vocês enviar os vídeos de vocês, tá certo? Lá no grupo, tá bom? A tia Leidiane está esperando produções maravilhosas. E falando em produções maravilhosas, a tia Leidiane vai dar 5 dicas para vocês fazerem uma boa produção. Tá bom? Para mim ser 10 nas produções textuais. Primeira dica é o título. Tentem criar um título bem criativo para a produção de vocês. Todo texto, toda produção, ela tem que ter um título baseado naquele assunto. Se eu vou produzir um artigo de opinião sobre o que eu acho da iniciativa da escola, eu tenho que ter um título referente àquele assunto, tá bom? A segunda dica que eu tenho para vocês, gente, é prestar atenção na escrita de vocês. Como assim, tia, prestar atenção na minha escrita? Primeiro, escrevam no rascunho, gente. Primeiro faça o texto de vocês, a produção de vocês no rascunho. Se vocês erraram uma palavra, vocês apaguem. Se vocês não souber a escrita correta de uma palavra, vocês
pesquise no dicionário, no Google, como é que é a palavra tal, como é que se escreve a palavra tal, aí vocês escrevem a palavra corretamente. Olhem as pontuação, a vírgula para que é que serve, o ponto final para que é que serve, o ponto de exclamação para que é que serve. Então, use a pontuação adequadamente, tá bom? Outra dica, tem aluno que escreve de todo jeito. Então, prestem atenção também na grafia, que é a grafia escrita. Porque às vezes o aluno ele escreve de todo jeito, nem ele entende o que ele escreveu. E o professor também não vai entender. Então, gente, tentem ter melhorar na grafia de vocês, na caligrafia de vocês, tá certo? Outra, respeitem as margens. O que é as margens, tia? As linhas. Tem aluno que não deixa parágrafo. Tem aluno que passa da linha, depois vai escrever no meio da linha, ou seja, respeitem a margem das linhas, tá bom? Deixe um parágrafozinho, um espaçozinho de um dedo na introdução. Quando eu for para o desenvolvimento, mais um dedo, que é um parágrafo. E na conclusão, mais um dedinho, que é outro parágrafo. Tá certo? Ou seja, respeitem as margens. E quando vocês terminarem de fazer a produção de vocês no borrão, aí é que eu vou passar a limpo no meu livro para me escrever uma produção maravilhosa. E, consequentemente, saber ler o que eu escrevi. Leiam a produção de vocês. Às vezes eu faço uma produção, eu nem li quando eu terminei ela. Então, leia o que vocês produziram. Se vocês quiserem, eu quero acrescentar isso mais, aí vocês acrescentam, tá bom? Então, antes de vocês passarem a limpo, leiam o que vocês escreveram, pois às vezes vocês querem acrescentar algo ou tirar aquilo que vocês não acham que é tão necessário, aí no borrão dá certo. E lá no livro não. Então, primeiro escreva no borrão para depois passar a limpo. Entenderam, gente? As 5 dicas que a tia Leidiane deu para vocês. Aí a tia Leidiane vai explicar qual é a página, tá bom? Da produção textual de vocês. Vocês irão fazer a produção de vocês aqui, num livrinho estruturado, tá bom? Qual é a página, tia? A tia Leidiane vai dizer agora. Pronto, vocês vão abrir o livro estruturado de vocês na página 159. Irão fazer o artigo de opinião de vocês. O que vocês acham da iniciativa da escola CAIC em relação ao desenvolvimento das crianças? Vocês vão dar a opinião de vocês sobre esse assunto. E vocês vão usar argumentos para o leitor acreditar naquilo que vocês estão falando. Na página 159. Tá certo? A produçãozinha de vocês. E usem as dicas que a tia Leidiane deu. Então, quantas atividades de português eu vou fazer? 2. Quais são, tia? A primeira, trabalhando os descritores. A tia Leidiane vai enviar as questões no WhatsApp. Vocês vão copiar no caderno e responder e mandar a fotinha pra tia. A segunda atividade, a minha produção textual. Eu vou fazer a minha produção textual de acordo com o que a tia Leidiane me explicou sobre o gênero, as características, o assunto. Aí eu vou fazer a minha produção, tirei a fotinha da minha produção, gravei o vídeo eu lendo a minha produção e eu vou enviar para a tia Leidiane, tá certo? Então a tia Leidiane, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais tarde na correção. Tá certo? A tia Leidiane irá corrigir a atividade de português dos descritores e a atividade de matemática. Irá fazer alguns comentários sobre as produções de vocês, tá certo? Um beijo. Tchau, meus amores.